que eram totalmente afastados e marginalizados por sua lepra, as mulheres na época do Senhor Jesus Cristo, como eram também marginalizadas, Jesus vem justamente para trazer dignidade para essas pessoas, para torná-las pessoas dignas, não para humilhá-las, não para terminar de massacrá-las. É como quem diz, né, bater ou matar um cão que já está morto. Não, esse não é o perfil do servo. O servo não descarta, não apaga, não despreza. Ele restaura o fraco. Ele não quebra o que já está rachado, ele endireita. Ele não apaga aquele que está quase se apagando. Pelo contrário, ele sopra vida e reacende. Versículo 34, ou melhor, versículo 18 do Salmo 34 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Em Isaías ele vai dizer que habita com o contrito e abatido de espírito para vivificar os espíritos, o que estão de espíritos abatidos. Esse é o perfil do servo do Senhor. Um servo que age com humildade, um servo que age, ou melhor, um servo que vai trazer essa esperança às nações, para aqueles que estão abatidos e marginalizados, para aqueles que não têm nenhum tipo de expectativa. É com misericórdia, é com graça que esse servo vai agir. O servo, ele traz essa justiça às nações, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. O juízo, irmãos, ele não é apenas um julgamento, mas uma reconexão da justiça divina, do governo de Deus. Ele fará triunfar o juízo. Ele trará justiça restauradora, paz verdadeira e um reino que é duradouro. No seu nome esperarão os gentios. Isso mostra que o alcance da missão do servo não é apenas para Israel, mas para todas as nações. É um cumprimento cabal daquilo que Isaías fala no capítulo 42 e que foi retratado aqui por Mateus no capítulo 12. Como diz Gênesis também, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o próprio Atos diz: eu te pus para a luz dos gentios, para que seja a salvação até os confins da terra. O que nós vimos até aqui, irmãos, já partindo para o final, é um servo que tem essa capacidade de trazer esperança às nações. É um servo, irmãos, que tem essa capacidade de agir não de maneira autoritária e opressora. Ele é um servo humilde. É um servo que tem o Espírito Santo de Deus. É um servo que, por conta desse Espírito, ele mostra a sua verdadeira identidade e mostra também a sua missão. É um servo que é escolhido. É um servo que não é um resultado, não é um plano B da parte de Deus. É um plano principal para que ele cumprisse a vontade do Pai. E que conclusões nós podemos tirar desse servo, dessas características que esse servo possui? Eu trouxe algumas aplicações para que nós possamos refletir. Em primeiro lugar, irmãos, vamos confiar no verdadeiro Cristo, não em versões distorcidas. Como falei no início, havia uma expectativa sobre quem seria esse verdadeiro Cristo, como ele viria, como ele se manifestaria. Havia uma expectativa falsa. Ele era um guerreiro militar, como Davi, ou como os demais juízes que foram levantados por Deus e que de maneira gloriosa, em combate, livraram o povo da mão dos opressores, e assim eles queriam que acontecesse com o Império Romano. Que nós não tenhamos essa expectativa. Assim como os judeus esperavam um Messias guerreiro e político, muitos hoje projetam em Jesus suas próprias expectativas. Um Cristo solucionador de problemas. Hoje está muito em voga a palavra coach, um Cristo coach que só motiva, um Cristo político que serve à sua ideologia. Vamos examinar o nosso coração, irmãos, e vermos o Cristo que nós de fato estamos seguindo. É o Cristo das Escrituras ou o Cristo dos nossos desejos? O servo de Deus veio salvar pecadores, não satisfazer as ambições humanas, não satisfazer as nossas ambições. Vamos ter o mesmo comportamento e seguir o comportamento de Jesus na mansidão e na humildade. Ele não gritava nas ruas, não buscava reconhecimento, mas servia em silêncio e com compaixão. No lar, no trabalho, na nossa igreja, nós somos chamados a agir semelhante
o servo do Senhor, com o mesmo espírito do servo do Senhor, e não quem busca o domínio ou a autopromoção. Sejamos pacientes, gentis, dispostos a suportar um ao outro, mesmo quando não há aplausos. O Senhor nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o Senhor que se coloca como exemplo e nós devemos seguir o seu modelo. Vamos, irmãos, valorizar aqueles que são fracos, em terceiro lugar, e vamos nos recolocar como um fraco também entre eles. O servo não despreza a cana quebrada, nem o pavio que fumega. Ele restaura. Há pessoas que podem estar no nosso redor, que para o mundo já está sido considerado um descarte, alguém inútil, por causa de questão emocional, espiritualmente ou socialmente, é algo que o mundo totalmente já descartou. Seja alguém que não apaga pavios, mas que acende a esperança no meio dessas pessoas que estão desalentadas, no meio dessas pessoas que estão tristes, que não veem mais o caminho. O meio que usamos para acender a esperança é através da pregação do Evangelho, seja para aqueles que já estão aqui dentro, para aqueles que estão fora. Vamos ser esse, aquele... E se nós, irmãos, nos sentimos nessa condição de fracos e desalentados, lembremos que para o Senhor Jesus Cristo nós temos valor. Como Ele mesmo tem dito: eu não te abandonarei, nunca, jamais te deixarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Vamos espalhar a esperança, irmãos, no nome de Jesus entre as pessoas. O texto diz: no seu nome esperarão todos os gentios. O servo é esperança para todos, nós brasileiros, estrangeiros, aqueles que estão em outras religiões, os que estão em famílias desajustadas, vizinhos, colegas de trabalho. Jesus não veio apenas para os seus, ele veio para os que estavam fora dos muros de Israel. Seu nome deve ser anunciado com mansidão, mas também com ousadia. Falemos de Jesus com convicção, com verdade e também com graça. E por último, para aqueles que ainda não tiveram um compromisso com o Senhor, para aqueles que estão aqui hoje, que talvez estejam apenas frequentando, que têm já ouvido já muitas vezes o Evangelho, para aqueles que estão nos acompanhando, que estão assistindo essa transmissão. Jesus é o servo que veio por mim e por você. Mesmo que você não se sinta na melhor condição, se sinta quebrado, apagado ou distante. O texto diz: a cana quebrada ele não esmagará, nem apagará o pavio que fumega. Você pode se sentir desgastado pela vida, cansado da religião, desiludido com pessoas, ou até mesmo se culpando demais para se aproximar de Deus. Mas esse texto nos mostra que Jesus não rejeita os quebrados, não despreza os que estão quase apagados e não se afasta daqueles que são frágeis. Ele veio para curar, para restaurar e para salvar, e não apenas para os fortes, mas justamente para os fracos. Ele não veio para os que se acham justos, mas que se reconhecem que precisam de um Salvador. Ele tem o Espírito de Deus para nos renovar. Ele tem o Espírito de compaixão para te levantar. Ele tem poder para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você ainda conhece ou não se aproximou de forma tão real diante desse Cristo, hoje você tem essa oportunidade. Você não precisa estar inteiro para vir a Ele. Pode vir quebrado mesmo, do jeito que você está, magoado, sofrido. Como o texto diz, Ele não vai te esmagar. Ele, ao contrário, Ele vai te restaurar. Ele mesmo tem dito: e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Esse é o perfil do servo do Senhor, irmãos. Que Ele nos abençoe.